Olá, pessoal. Nós iremos começar mais uma aula de matemática do segundo bimestre, com a temática geometria espacial, e nós iremos abordar uma partezinha simples, mas que é de muito apreço e importância vocês prestarem bastante atenção, porque geralmente é muito comum quando a gente interpreta erroneamente alguns conceitos de cair em algumas pegadinhas. Então, nós iremos abordar nesse momento o estudo das posições relativas de dois planos. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre como formar um plano, os conceitos básicos da geometria, aquilo que não tem definição, o que tem, algumas proposições, algumas classificações de retas, mas nessa aula nós iremos nos ater ao estudo das posições relativas de dois planos. A gente vai ver que dois planos eles podem ser secantes. O que é que significa isso? Dois planos eles são considerados secantes quando tem um ponto em comum apenas, ou uma reta, eles são chamados de secantes. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que se tiver um ponto só em comum, os planos já são chamados secantes. Então, aqui a gente vai ver a linguagem matemática, certo? Para a gente entender melhor. Ele está dizendo que há o plano alfa, enfatizando um pouco sobre isso, é que os planos na matemática eles são representados por letras gregas, certo? Então, esses planos aí, aqui a gente lê o plano alfa e o plano beta. Aí eles são secantes por quê? Porque a reta I, essa reta I aqui, ela pertence tanto ao plano alfa como ao plano beta. Então, quando isso ocorre, os planos são chamados de secantes. Nos planos secantes, nós iremos ver um postuladozinho, certo? Que é chamado de postulado da interseção. Então, o que isso significa? Que se dois planos distintos têm um ponto em comum, ou seja, um único ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto comum. O que isso quer nos dizer? Que, em outras palavras, para dois planos serem secantes, certo? Só basta ter um ponto em comum. Aí ele está dizendo o seguinte: se existe um ponto em comum, quer dizer que existe outro também. E nós já vimos isso, que dois pontos distintos formam uma reta que possui infinitos pontos. Então, partindo desse pressuposto, certo? Aqui está dizendo o seguinte: se ele tem um ponto em comum, por exemplo, vamos colocar um pontozinho aqui, eles têm que ter outro ponto em comum em algum lugar. Aí aqui não. E pelo princípio da geometria, a gente sabe que dois pontos distintos formam uma única reta que passa entre eles. Então, por isso que ele está dizendo o seguinte, que se dois planos são secantes, e a gente viu que pela definição só basta ter um ponto em comum, o postulado da interseção diz que se tiver um ponto em comum, tem pelo menos outro ponto também em comum. Tá? Então, aí o postulado da interseção diz que já com dois pontos em comum, no mínimo. E essa propriedade desse postulado vem dizer o seguinte: se dois planos distintos têm um ponto comum, então a interseção deles é uma única reta. Então, foi aquilo que eu acabei de fazer. O que foi que eu mostrei para vocês antes? Que se o postulado da interseção diz que basta eu ter um ponto comum, aí obrigatoriamente eu vou ter outro, então dois pontos distintos formam uma única reta que está contida no plano.
Então, por isso que é justamente esse caso se chama de propriedade da interseção de planos. Aí essa reta ela é chamada de interseção, que é a linguagem mais comum, mas outra nomenclatura também ela é chamada de traço. Então, quando você ouvir uma dessas nomenclaturas, está falando da mesma coisa. E agora nós iremos ver aqui planos paralelos. Então, os dois planos são paralelos se acontecerem duas coisas. Se não tem ponto em comum, representa esse segundo caso. Observem que eles são distintos, ocupam lugares diferentes no espaço e eles não têm nada em comum. Quando isso ocorre, quer dizer que esses planos são paralelos ou são coincidentes. O que é coincidente? Vem da palavra coincidência. Aí o que é que acontece? Para a gente ver a coincidência de planos é que os dois planos têm que ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Então, quando aqui a gente chama, esse plano aqui pode ser chamado tanto de alfa como de beta. Então, se aqui eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço, eles são paralelos coincidentes. Se eles não ocupam o mesmo lugar no espaço e não tem nenhum ponto em comum, eles são paralelos distintos. Aqui o exemplo que a gente vai analisar, vem dizer aqui, observar o cubo, nós temos três planos. Como nós já falamos antes, os planos eles são representados por letras gregas minúsculas. Então aqui a gente tem o plano alfa, nós temos o plano beta e aqui nós temos o plano gama. Então, como é que nós fazemos isso, né? Então aqui, ó, as faces formadas pelos pontos E, F, G, H é referente ao plano alfa. BCGF ao plano beta e ADHE ao plano gama. Então, essas são as faces, certo? Que formam esses planos que estão na questão. Aí, o que é que a questão quer para a gente? Que a gente determine as posições relativas entre os planos alfa e beta. Depois, alfa e gama. E, por fim, beta e gama. Então, alfa e beta, como é que vai ser isso? Nós iremos pegar, certo? Observar o plano alfa e o plano beta, ver se tem alguma coisa em comum entre eles. E nós percebemos que existe. Então, o que é que está em comum entre o plano alfa e o plano beta? A reta FG. Então, ó, se a gente olhar essa reta aqui, ó, de F até G, ela faz parte tanto do plano alfa como do plano beta. Então, por isso, nesse caso, eles são chamados de planos concorrentes, porque tem a reta FG, que pertence tanto a um plano alfa como ao plano beta. Alfa e gama, que é esse plano aqui, o plano alfa, e o gama é a região vermelha, e o que é que faz parte tanto de um como o outro é a reta EH. Então, observando isso aí, percebemos que esses planos são concorrentes, certo? Porque tem a reta E e H em comum. Já beta e gama, não. Ó. Beta e gama, nós vimos esse planozinho aqui, ó, e o outro paralelamente, bem distinto, não tem nada em comum entre eles, certo? Então, esses planos são chamados de planos paralelos. Aí pode vir a pergunta, qual tipo de paralelismo que existe nos planos? Então,
é o paralelo distinto ou é o paralelo coincidente? Se a gente observar, é fácil de descartar, porque beta e gama eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, automaticamente, esse paralelo aqui é paralelo distinto, certo? É paralelo distinto. Pronto. Só seria coincidente se um dos dois planos, por exemplo, aqui fosse gama de um lado e botasse beta do outro aqui, por exemplo. Então, está dizendo que seria paralelos coincidentes. Mas como isso não ocorre, automaticamente são paralelos distintos. Certo? Então, as atividades estão já na plataforma, nos grupos, certo? Então, aqueles alunos que respondem pelo Google Classroom, continuem respondendo por lá. Aqueles alunos que têm acesso ao WhatsApp, mas não têm acesso ao Classroom, pode baixar lá no grupo que eu deixei as atividades, certo? Então, respondem, podem enviar para o meu privado. E aqueles alunos que não têm acesso a nenhum dos dois, procurar a escola para imprimir essa atividade e responder, certo? Então, desde já, agradeço a atenção de vocês e tenham bons estudos.